Glória a Deus, graças a Deus. Graça e paz em nome de Jesus a todos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você que está junto conosco nesse estudo, nesse ensino, eu peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ok? É muito importante. Eu agradeço a Deus pela sua vida, você que tem ajudado a divulgar esse canal, a divulgar a palavra de Deus. O reino de Deus tem avançado, o sacerdócio de Deus está sendo constituído e estabelecido, aleluia, em nome e pelo sangue de Jesus e pela vontade de Deus, ok? Então nesse vídeo propriamente dito, você viu na chamada que nós vamos falar sobre maçonaria, Illuminati, nós vamos falar sobre a marca da besta, chip, tatuagem, nós vamos falar sobre tudo aquilo que nos interessa para o final dos tempos. Então, fique conosco que nós estaremos fazendo esse estudo a partir de agora e fique até o final em nome de Jesus, ok? Vamos lá. Esse é um assunto muito sério, pessoal, então nós estaremos aqui explanando a palavra de Deus, buscando na palavra, é só um resumo, senão ficaria muito extenso, ok? Mas, antes de mais nada, vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, e sendo as suas mãos de glória, Senhor, eu peço que o Senhor acampe seus anjos ao nosso redor, que o Senhor venha com o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, eu lhe peço de uma maneira especial e única, abençoe essa alma, essa vida que está aí junto conosco, aprendendo, estudando junto conosco, nessa hora, que tudo seja feito pelo teu Espírito, que tudo seja feito pela tua palavra e pela tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos desde agora, amém? Então você que tem uma Bíblia, se você quiser, acompanhe junto conosco, nós estaremos falando sobre alguns textos bíblicos, para falar sobre a marca da besta, para falar sobre o chip, para falar sobre tudo isso, primeiramente nós temos que falar lá do livro de Gênesis. Então abre comigo Gênesis capítulo 27, nós vamos estar lendo, eu vou fazer uma leitura mais rápida, mas se você puder acompanhar na sua casa, você faça uma leitura tranquila, da forma que você quiser, ok? Só para o vídeo não ficar tão extenso, mas eu vou fazer questão de ler os textos, as explicações, ok? Aquilo que está no dicionário, nós vamos buscar junto com você aqui, em alguns momentos, tudo o que nos diz respeito, ok? Porque se fala tanto da marca da besta, ok? Fala tanto sobre o final dos tempos e todos nós, aguça a nossa curiosidade e nós vamos estar desvendando pela palavra de Deus a partir desse momento. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 27, nós vamos estar lendo sobre a história de Esaú e a história de Jacó. Depois você vai ver como tudo faz sentido, como tudo tem a ver, ok? Você que é da igreja, você que é membro de uma denominação, você que é crente, você que acredita no Senhor, você que tem uma aliança com Cristo, isso é muito importante. Você que ainda não tem, não frequenta a igreja, não vai, não participa, não concorda, é bom que você veja esse ensino para que você possa tirar suas dúvidas com aqueles que vão nas igrejas, que sabem com certeza sobre o que eu vou falar aqui e podem te explicar às vezes de uma maneira melhor, mais simples. Não que eu vou ser filósofo ou teólogo aqui nessa explicação, não é isso. Mas às vezes a forma de comunicar, o Espírito de Deus vai me usar de uma forma, mas ele pode usar os servos dele em todo lugar do planeta, cada um de uma forma particular. Assim como Deus trouxe você para ver esse vídeo, talvez você fale, mas eu estou curioso para saber esse negócio, mas não é curiosidade, foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui. Então presta atenção que ele vai falar com você, ok? Aleluia. Gênesis 27, a partir do versículo 1, vamos lá. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, e ele disse-lhe, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava, e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça.
e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me a caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los-á a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu sou liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. E foi, tomou-os e trouxe-os à sua mãe. A sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse-me: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isso, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú, mesmo ou não. Então chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. Disse Isaque a seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. Chegou-se e beijou, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirva-te povos e nações circunvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te abençoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Esaú descobre que Jacó já havia tomado a bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também um guisado saboroso, e trouxe a seu pai, e disse: Meu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, deu um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras, seu pai bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio a teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó? E tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção.
e perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos que tenho dado por servos, e de trigo, de moço, e o tenho fortalecido, que te farei, pois agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou-se Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás e o teu irmão servirás. Acontecerá, pois, que, quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que fizeste. Ok? Então esse é o pano de fundo da nossa história. Você viu que em duas partes estava escrito primogenitura? Você reparou? Em 2 versículos foi falado sobre primogenitura. O que estava em questão aqui era primogenitura, ok? Guarda essa palavra no teu coração. Para a gente saber, entender o que aconteceu aqui. Jacó enganou ao seu pai, Isaque, e tomou a primogenitura de Esaú. Mas Esaú já tinha perdido. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 25, versículo 24 até o 34. Eu vou ler aqui para você. Ok? A palavra de Deus diz assim: e cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo. Esse está falando sobre o nascimento de Esaú e Jacó, ok? E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Por isso que quando o acontecido lá, que nós acabamos de ler, Isaque já não enxergava direito. Mas mesmo assim, você pode observar que uma das diferenças entre os dois é que um era peludo e o outro era liso, igual diz a palavra, não tinha muito pelo. Então vamos ver. Os meninos cresceram. Esaú foi homem perito de caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Um era caçador, um habitava em tendas. Um era construtor, vamos dizer assim, e um era caçador. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó, ok? E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo. Presta atenção nessa parte, isso aqui é o começo. Lá nós já fomos ver quando Isaque já estava com certa idade, que ele nem enxergava, e chegou o momento da bênção. Chegou o momento que o pai ia abençoar, né, como um patriarca, com a sua paternidade, com a sua autoridade paternal e espiritual, né? Foi isso que nós acabamos de ler lá. E agora nós vamos ver que o Esaú, ele já tinha perdido o direito de primogenitura aqui, nessa parte. E depois ele vai perder a bênção mais para frente. Vamos ler o texto, então. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Vermelho Edom. Então disse a Jacó:
vende-me hoje a tua primogenitura. Olha só a proposta de Jacó. Os dois nasceram, os dois são gêmeos, nasceram, mas como Esaú saiu primeiro, ele seria o mais velho, o primogênito, ok? Por alguns segundos ali. O que acontece? Lembre-se, sai Esaú e Jacó sai grudado no calcanhar de seu irmão. Mas Esaú era o primogênito. Jacó faz uma proposta agora, ok? Presta atenção. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Versículo 31 do capítulo 25 de Gênesis. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Pense na fome que ele está. Às vezes a gente passa por esses momentos, parece que a gente vai morrer mesmo. Estava morto de fome, muito cansado. Para que me servirá a primogenitura? Olha o que ele falou. Eu estou quase morrendo de fome, para que me servirá a primogenitura? Ele está desvalorizando a bênção do Senhor aqui. Ele está desvalorizando um direito constituído por Deus para ele. Ele está desvalorizando um presente de Deus. Aqui ele já murmurou, vamos dizer assim. Aqui ele já abriu mão da primogenitura. Ok? Vai guardando isso daí. Vai guardando isso daí, que nós vamos falar sobre isso. Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu já vou dar um recado a cada um de nós, em nome de Jesus. Por quê? Porque agora Deus vai falar com a igreja. E quando Deus fala com a igreja, ele usa o que aconteceu aqui. Lá no livro de Romanos está escrito assim, tudo o que foi escrito para nós foi escrito. Ok? Tá meio travando, mas se não perder a conexão, eu vou continuar o estudo, ok? Senão ela vai ter outra parte e nós vamos fazer a outra parte. O que acontece? Deus vai usar esse momento, este evento para nos educar, ok? Então vamos lá. Abra comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Deus vai falar com a igreja. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Vamos lá, vamos abrir. Estou junto com você aqui, ok? Vamos lá. Capítulo 12, 23, diz assim. 22 e 23, ok? A palavra de Deus diz assim. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muito milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha só. Vamos fazer só um resumo aqui. Jacó, né? Esaú e Jacó. Esaú vendeu a primogenitura e falou que ia matar o irmão dele. Jacó foi para casa do seu tio, Labão, ficou lá, constituiu família, passou apurado, né, na mão de Labão. Se você quiser acompanhar, tem um estudo no canal aí intitulado A Escola de Labão, ok? Que nós estamos fazendo de parte em parte para a gente aprender o que Jacó aprendeu ali. Todos nós passamos pela Escola de Labão. E
Quando ele volta, ele já volta com a família. E Esaú e Jacó têm um encontro tão bonito que descreve a palavra de Deus. Mas nesse contexto, todos os anos passando, Jacó vem manco, Jacó tem aquele encontro com o Senhor, né? O anjo do Senhor que dá a espadada na coxa dele, ok? Aí eles vão ao encontro entre irmãos ali, é coisa tremenda, é muito lindo esse texto. O que acontece? Devemos entender, Jacó foi amadurecer e voltou. E Esaú? Esaú perdeu a primogenitura, perdeu a bênção do Senhor, continuou sua caminhada. E a descendência de Esaú, depois eles sofreram um pouquinho. Ok? Mas enfim, né? É tudo povo de Deus, tudo abençoado. Queridos, em nome de Jesus, vamos dar sequência aqui. Parece um terremoto aqui do lado, mas não é. Ok? Tá passando uma máquina aqui do lado, bem na hora do estudo. Nunca passa, daí, de repente... Então existe uma igreja dos primogênitos no céu, ok? E existe lá o lugar destinado aos primogênitos, ok? Lembra que foi falar de primogenitura, roubou a primogenitura, vendeu a primogenitura, perdeu a bênção do Senhor. Esaú vendeu a primogenitura, não abriu mão, né? E perdeu a bênção do Senhor, a bênção principal. Então vamos lá. Quantos de nós hoje, quantos crentes, quantos cristãos estão abrindo mão da aliança de Deus por qualquer coisa no mundo? Quantas pessoas estão trocando a primogenitura, esse direito de primogenitura, não por lentilha, não por um guisado, mas por um carro, por uma conta bancária recheada? Quantos estão trocando a primogenitura, o direito de primogenitura, vendendo isso por fama, por sucesso, por likes, por fortunas, por mulheres, por pecados, seja qual for? Muitos estão vendendo a primogenitura. Esse estudo é para que eu e você não caia nisso. Porque agora, no final dos tempos, isso está cada vez mais evidente. Isso está acontecendo mais frequente de qualquer época na história. Então muitos estão vendendo o direito de primogenitura por filhos, por mulheres, por esposas, por qualquer tipo de coisa que dê para trocar. Eles estão trocando, ok? Estão vendendo, estão se vendendo, ok? Então nós vamos estudar um pouco sobre isso, porque isso tem a ver com o final dos tempos, com a marca da besta. Tem tudo a ver. Então vamos lá. Muitos, queridos, estão no vale da decisão, querendo desviar. O que é isso? Tinha uma vida de um jeito, entrou na igreja do Senhor, fez a aliança do sangue com Cristo, e por tantas afrontas, aflições, perseguições, por falta, né, de sabedoria, por falta de humildade, estão querendo reviver aquela vida que levavam. Ok? Estão passando pela escola do deserto, pela escola do monte, pela escola do vale, mas não estão entendendo que isso faz parte do processo cristão. E estão querendo retornar às suas práticas, né? Pensando que de repente vai ser melhor, ok?
Vai ser melhor, porque muitos falam assim, mas eu tinha bastante coisa, agora eu não tenho mais nada. E não estão enxergando a Jerusalém Celestial, não estão enxergando o Monte de Sião do Senhor, não estão enxergando a Igreja dos Primogênitos, a Nova Jerusalém, né? Então não estão se atentando que Cristo está voltando e isso tudo que está escrito aqui vai se tornar uma realidade em pouco tempo. Mas parece que a paciência também está esgotando das pessoas, né? A longanimidade, né? A paciência está esgotando. Então, a maioria quer coisas muito rápidas, o mundo está evoluindo tão rápido, então querem acompanhar mais com Deus. O tempo de Deus não é Cronos, não. O tempo de Deus é diferente, ok? Então vamos lá. Segundo, tem pessoas que venderam o seu direito por engano e já se desviaram. Tem muitos que já venderam, abriram mão da primogenitura e abraçaram as coisas do mundo. Alguns foi fama, alguns foi cedeu à pressão da família, que era o único que era crente ali, a família fazendo pressão, pessoa saiu, voltou pro mundo, abriu mão, não quero mais saber de Jesus, saiu da igreja, né? Desviou, bem desviado, não lê mais a palavra, não ora mais, não crê no Senhor da forma que cria. Terceiro, a maior pressão para abrir mão, para vender esse direito de primogenitura ainda está por vir. Ok? Ainda está por vir. A maior pressão que nós vamos sofrer para entregar esse direito de primogenitura ainda está por vir. E não vai demorar muito tempo. E é sobre isso que nós estamos falando. O direito de primogenitura, queridos, ele está ligado ao céu. E abrir mão dele está ligado à idolatria. Então, quando Esaú vende o direito de primogenitura, ele vendeu por o quê? Por um prato de comida. Quantas pessoas desviam da igreja por um prato de comida? Por dinheiro, por ser bem-sucedido, por sucesso financeiro. Isso é idolatria. Isso muitas vezes não tem a ver com a vontade do Senhor, tem a ver com a nossa vontade. Para vermos certinho sobre isso, abre comigo lá em Isaías 44, por favor. Agora nós vamos ver sobre idolatria. Ok? Todos esses pontos aqui, tem muita coisa para explanar. Eu estou fazendo só um resumo para a gente ir direto ao assunto lá. Né? Vamos direto ao assunto. Ok? Não vamos enrolar. Vamos direto ao assunto. Eu estou indo mais devagar para que você possa entender, para que o Espírito de Deus esclareça dentro de você isso aí. Vamos lá. Isaías, capítulo 44, a partir do versículo 6, eu vou ler até o 20. A versão da Bíblia que eu estou usando é a Corrigida Fiel, ok? É a Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel. Se você tem uma diferente aí, se não tiver bem diferente o entendimento, né, você pode utilizar. Vamos lá então. Agora ele vai falar propriamente dito sobre idolatria. Isaías 44, versículo 6 ao 20. Então vamos lá. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? E anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir.
ok? Não vos assombreis nem temais. Porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Ok? Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajunte-se todos e levante-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro, com a tenaz, trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece. Ó, estamos lembrando de Esaú, ok? Tá vendo que nós estamos lembrando de Esaú? Vou ler de novo, só o finalzinho. Ó, e o forma com martelos e o lavra com a força do seu braço, perdão. Ele tem fome e a sua força enfraquece. Ele tem fome e a sua força enfraquece. Viu como está conectado? Ai, Deus. Vamos lá. E não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha com uma linha, aplana com a plana e traça-o com o compasso e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um Deus, para ficar em casa. Olha só. Quando corta para esses cedros, toma também o cipreste e o carvalho, assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Quem que está produzindo esse ídolo? É o próprio homem. Vamos lá. Então serve ao homem para queimar. E toma deles e se aquenta e os acende e coze o pão. Também faz um Deus. Coze o pão, também faz um Deus. E se prostra diante dele. Esaú se prostrou diante da comida. Esaú trocou a primogenitura por causa de comida. Quantos agora na pandemia têm trocado o Senhor por um auxílio emergencial? Quantos têm trocado o Senhor por cestas básicas? Quantos têm trocado o Senhor por comida? E eu não estou falando das pessoas que vivem na miséria e já viviam antes da pandemia e precisam de ajuda. Estou falando de pessoas que tinham uma vida de fé e uma vida num patamar e Deus fez abrir mão dessas coisas e agora fica lutando para voltar onde estava, sendo que o vento que passou foi o vento do Senhor. Ok? E se você não acreditar nisso, eu vou abrir um texto aqui para você ver. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Se for da parte de Deus, a gente já vai falar sobre isso. Eu vou abrir um parênteses aqui. Isso aqui não está nem marcado aqui no estudo. Só para você entender. Se eu achar aqui, é do Senhor. Se não achar, deixa quieto. Vamos ver aqui. Ageu capítulo 1, versículo 7. Escuta a igreja. Escuta essa palavra aqui. Se você tem passado pelo que eu acabei de falar, o Espírito de Deus trouxe você para ouvir isso aqui. Por que você está passando por isso? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo? Senhor dos Exércitos.
Considerai os vossos caminhos. Considere a sua vida. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ok? Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxesse para casa, eu dissipei com um sopro. Quem dissipou? O Senhor dos Exércitos. É Ele que está falando. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai explicar agora. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa, a sua própria vida, os seus próprios interesses. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o moço, e sobre o azeite, e sobre a terra, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. E por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por causa da casa do Senhor que está deserta. Ok? Por causa da idolatria. Por quê? O vento do Senhor passa porque não estão edificando a casa de Deus. Aí você fala, irmão, mas a minha igreja que eu congrego, a igreja que eu vou lá, a instituição religiosa que eu frequento, nós estamos aumentando. Nós estamos reformando. Nós estamos construindo. Nós reunimos em casa, agora nós vamos fazer um templo. Não é disso que o Senhor está falando, queridos. A igreja do Senhor são pessoas. São pessoas que se reúnem pela fé em comunhão. É essa a casa do Senhor que precisa ser abençoada e glorificada, para que o nome do Senhor seja glorificado. A instituição é importante, o lugar de reunião é importante, mas a vida de cada uma das pessoas que está ali dentro é importante. O que Deus quer que a gente faça? Olhe para a vida do outro, não só para a nossa vida, e reparta aquilo que tem sobrando em nossa vida, para que todos nós, como igreja, como corpo de Cristo, possa estar edificando a igreja do Senhor, através do financeiro, através do social, através do serviço aos irmãos. Jesus falou, quem quer ser o maior entre vocês, sirva a todos. Primeiro a família espiritual, depois os de fora. É isso que ele está dizendo. Por isso que vem o vento, por isso que vem o sopro. Fechou parênteses. Vamos continuar, porque o assunto aqui é marca da besta, é o chip, é tudo isso que nós estamos falando. Mas ele será estabelecido através de uma troca. É por isso que nós estamos falando sobre isso. Ok? Então vamos lá. Terminando aqui, capítulo 44 de Isaías, versículo 14. Ok? Quando corta para esses cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um almeiro e a chuva faz crescer. Então serve ao homem para queimar e toma eles e se aquenta. E os acende e coze o pão. Também faz um Deus. Quem faz o Deus? É o próprio homem. E faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Quem é a imagem? É a própria imagem da pessoa. Tem pessoas que têm uma necessidade de casamento. Então eles pegam um tipo de santo e começam a devoção para aquele santo, porque o que a pessoa quer é casar. E diz que tem o santo casamenteiro. E elas fazem o quê? Uma adoração para aquele santo. Tem outros que querem ficar rico, então eles pegam a divindade e pega aquela divindade ali e fica só adorando aquela divindade. Outros querem ter uma outra coisa, uma outra questão,
eles vão, cada um, ou seja, a pessoa domina o próprio ídolo. Ela não é igual nós que somos crentes, que adoramos a Deus, um único Deus, que obedece à vontade do Pai pela palavra, pela Escritura. Não, eles querem um ídolo à base de troca, um que eles consigam dominar. É isso que o texto está dizendo. Ok? Então é aí que está. A raiz da idolatria está no próprio homem. A imagem é o próprio homem. Ok? Uma imagem que se adequa à vontade da pessoa que adora. Não é igual ao nosso Deus eterno, que nós temos que entrar na vontade dele. Temos que nos adequar à vontade dele que está escrita na sua palavra. E aí nós pagamos um alto preço porque nós estamos acostumados a sermos deuses de si mesmo. Somos acostumados a ser idólatras de si mesmo. Narcisos modernos. Ok? A geração da idolatria TikTok. A geração de se mostrar. A geração que quer like, seguidor, adorador, admirador, sucesso, fama, dinheiro, expondo-se ao ridículo muitas vezes a sua imagem. Joga a sua imagem, mesmo da pior coisa que seja. O importante é ganhar likes, seguidores e retorno financeiro através disso. Ok? Muitos trabalham sério. Eu estou aqui, eu preciso de audiência para esse conteúdo, mas a minha imagem aqui, ela é só para que tenha alguém para comunicar. Não tem idolatria, ok? Eu não vou ficar refazendo esse vídeo até que fique perfeito, porque eu quero mostrar uma coisa. Não, eu estou passando um estudo aqui para você. Por isso que eu abro a Bíblia junto com você, vamos procurar os textos, ok? Não vou editar ele depois, pode ter certeza que eu não vou editar. E vai saindo assim. Porque você tem que se sentir à vontade igual eu. Vamos aqui estudar as Escrituras. Se não der tempo hoje, nós fazemos outro vídeo da parte 2. Ok? Então vamos lá. Segura aí. Depois desse parênteses que nós tomamos, né? Fechou o parênteses de volta. Voltamos aqui de novo ao texto. Então, versículo 16 diz assim: metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne, ó, a fome, para comer, e assa, farta-se dela, também se aquenta. E diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem e escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Foi a pessoa mesmo que fez, fabricou. Ok? Então vamos lá. É igual o povo que estava acompanhando Moisés. Moisés vai lá para cima no monte, fica 40 dias, 40 noites. Quando ele desce, o povo está fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro. Pegaram o ouro de todo mundo, fizeram um bezerro de ouro e estão ali adorando e falando que aquele bezerro de ouro que tirou eles do Egito. E nós conhecemos bem a história. Ali eles estavam dizendo: nós saímos por nós mesmos. Ali é nós que fizemos tudo. E esqueceram do Senhor. E é por isso que a maioria, no final dos tempos, agora vai abrir mão do direito de primogenitura por causa de um pedaço de pão. Por causa da fome. E é por isso que esse estudo é tão importante. Então vamos lá, queridos. Esse texto, ele é uma preparação para o advento futuro.
Lá em Apocalipse, capítulo 13, vamos comigo lá, vamos terminar esse negócio aqui. Vamos fazer o entendimento. Vamos fazer com que a gente entenda, né? Todo o processo. Apocalipse 13, versículo 15, vai dizer assim, ó. Apocalipse 13, versículo 15, diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Ok? Acho que a maioria já leu esse texto aqui. Para o quê? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Existe um sinal aí. Ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então ele diz aqui, ó: E faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na sua testa. Seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. O sinal aqui, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí, o que acontece? Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Qual é o número da besta? 666. 666. E a palavra de Deus diz que 666 é símbolo do pecado. Ok? Deixa eu ver um texto aqui rapidamente aqui para poder complementar isso aqui. Lá no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era 60 côvados, e a sua largura 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. 60 côvados, 60, 6 e 0, mais 6 côvados. Você viu como ele está sempre em volta dos 6. Ele fez uma imagem de adoração, né? Nabucodonosor fez uma estátua de ouro para adoração e ele usou essa metragem. Então o número 6 sempre está envolvido. Ok? A Bíblia diz que número 6, ou 666, é número de homem. Número do pecado. Ok? Número de pecado. É um símbolo, na verdade. Então, o que acontece? Esse sinal. Qual será esse sinal? Todo mundo quer saber. É o chip? É um desenho? É uma tatuagem? É uma queimadura? É um chip implantado? É uma gravura? Enfim, a imaginação corre solta. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, ok? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Antes de eu ver certinho isso aqui, junto com você, que nós vamos explanar um pouquinho mais isso daqui, vamos explorar o texto bíblico, eu quero que você pare para ver o que esse sinal vai fazer aqui, ó. Vai ser um divisor de águas. Vai ser um divisor. Por quê? A palavra diz que todos aqueles
todos aqueles que não tiverem a marca da besta, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer negócio nenhum. Tá entendendo? Então aqueles que tiverem fome não vai poder comprar comida. Por quê? Só se tiver o sinal. Só vai conseguir comprar se tiver o sinal. Ok? Aí que entra. Você tem fome do quê? Imagine abrir mão de carros importados. Eu não posso comprar mais carros. Não posso trocar meu carro, não posso vender meu carro, porque eu não tenho o sinal da besta. Eu podia trocar um carro, vamos colocar uma situação assim, eu podia trocar um carro importado e ficar o resto da vida, sei lá, com os alimentos que eu vou comprar daquele carro que eu não vou utilizar mais. Ou passar um período, vender um terreno e vou fazer um estoque de comida em algum lugar, se a pessoa tem vários terrenos. Não vai poder comprar e nem vender. E agora? E N situações que podem ocorrer. Eu só dei um exemplo bobo aqui. O que nós devemos entender, queridos? O que nós devemos entender? A igreja não está preparada para esse momento. Por um lado, nós estamos vendo os profetas do caos. Por outro, a igreja que está sendo mimada. Tem os profetas do caos, aqueles que só ficam falando e botando medo no povo. Meu Deus, agora vem os Illuminati. Meu Deus, é a maçonaria. É uma conspiração. Eu falei, agora eles vão vir pegar. Agora eles vão fazer, eles vão acontecer. E são os profetas do caos. Prepare-se. E não sei o quê. E um monte de seguidores aí, de pessoas que eu não posso falar o nome, mas você sabe quem é, que tem um monte de seguidor aí, e estão seguindo o camarada, aquilo que ele está falando, mas o camarada está lá no meio do mato, escondido, lá com medo. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Como é que esse camarada serve a Deus se ele está lá escondido no meio do mato? Ele não crê na palavra. Ele está lá no meio do mato dizendo, olha, a escritura diz assim, porque o nome original de Deus é não sei o quê, e o nome original de Jesus é não sei o quê, mas está lá com o rabinho entre as pernas no meio do mato. E não foi o que Jesus fez, Jesus deu a cara para bater. Ele falou assim, se baterem numa face, dê a outra, se falarem para andar uma milha, ande a outra, ande mais uma milha. E o que esses camaradas estão fazendo? Estão pregando sobre amor? Não. Estão pregando santidade? Não. Estão lá, ó, escondido no meio do mato. E falando pro povo estocar comida, estocar isso, estocar aquilo, porque tá vindo um monte de coisa. Criando um monte de covardes espirituais que acham que vão ser salvos, que se esconderem. Nós estamos vendo na guerra da Ucrânia lá. O que adianta mocar comida ali? O que adianta estocar comida? Cai uma bomba lá, ó, tem que correr todo mundo, vai ficar os mantimentos tudo para trás, vai passar fome lá para frente. É uma idiotice, uma coisa ilógica, uma coisa imbecil. E um monte de gente indo atrás desses camaradas. Esse camarada tirando pessoas que estavam nas congregações, alimentando a sua fé, para estar seguindo os profetas aí do caos. Os profetas dos Illuminati, que só fala Illuminati, só fala maçonaria. Então esses crentes aí que era da igreja agora sabe tudo sobre maçonaria, sabe tudo sobre Illuminati, as cartas Illuminati, previsões e não sei o que, e não estão buscando fé no Senhor, não estão vendo a escritura, o olho ficou fechado, então não porque está vindo, porque está acontecendo, só crendo naquele que está falando lá, sem ver o que Jesus falou na sua palavra. Então lá, mocado, vamos mocar também, vamos comprar terreno no meio do mato, vamos pro deserto, vamos para não sei aonde. Fazer o que, gente? Vamos pregar a palavra, vamos adorar a Deus,
Vamos servir o Senhor, vamos ser testemunha. Não, que tá vindo aí, e a terceira, a quinta, 10ª onda, e não sei o quê, e eles vão fazer, eles vão acontecer. Ei, viver é lucro e morrer é ganho. Ou é ao contrário? Se você crê no Senhor, essa vida aqui já não... Nós estamos aqui só para servir a Deus e para servir os irmãos. Mas eu não sirvo um irmão botando terror na vida dele, se escondendo no meio do mato, sem nem servir pessoas não, queridos. Mas eu sou teu irmão. E o camarada tá lá no meio do mato, escondido, e falando, pessoal, vamos fugir que o troço tá feio. A Escritura não diz nenhuma parte que nós devemos fugir. Ah, mas é aquele texto de Mateus que fala para judeus. Não está falando para nós aqui no Brasil não, queridos. Você está em Jerusalém? Você está na Judéia? Você está aqui? Aqui é Judéia? No Brasil tem um lugar chamado Judéia? Tem um lugar chamado Jerusalém? Tem uma cidade com esses nomes? Que está dizendo lá que o povo vai fugir? Ah, não, mas ali é interpretativo. Não, ali está dizendo literal. Quem estiver em tal lugar, fuge e não olhe para trás. Num momento específico. Tem que estudar a Escritura. Tem que estudar a Escritura. Aí, não, vamos correr todo mundo. Vai correr para onde? Para onde vai fugir? Para ficar mais quanto tempo vivo? Se aquele que já entregou a vida para o Senhor está morto para esse mundo, que já tem a sua eternidade escrita, o seu nome no livro da vida, não vai viver eternamente igual os Illuminati, os maçons acham que vai. Tá jogando mais pro lado do time dos maçons, dos Illuminati, do que no time do Senhor. Como é que você me diz que você é crente? Como é que você me diz que você é cristão? Você não vai viver eternamente, querido. Querida, você não vai viver eternamente. Só vai se você não abrir mão da primogenitura. Não vai se você não abrir mão do sangue, da aliança de sangue que foi feita quando você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, que nós conhecemos Jesus como Yeshua, Jesus como Jesus, como Jesus, não importa a nação que você se encontre. Mas essa pessoa, esse Deus que é uma pessoa que encarnou e se entregou na cruz e morreu e nos substituiu na cruz do Calvário, e eu creio que ele se entregou, que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi para o trono do Pai e ele vai voltar para buscar a igreja. Se eu creio nessa mensagem, que é o Evangelho, então não tem motivo para eu me esconder no meio do mato. Não tem motivo para eu sair correndo, estocando comida. Não tem motivo para eu querer pensar só em mim, isso é idolatria. Eu não estou servindo pessoas, estou servindo a mim mesmo. Porque se eu tenho fé, eu vou pregar a mensagem do Evangelho, não a mensagem do caos. E vou expressar o amor de Cristo para com todas as pessoas, para que o máximo de pessoas possíveis possa ser salvas, e ter a vida eterna. Não ser salvas aqui da ira do Cordeiro e ficar aqui na terra, que não vai acontecer. Ou ficar esperando até o arrebatamento da igreja. E a maioria fala que a hora que a trombeta toca e o arrebatamento acontece, e quem vai ficar aqui vai se lascar. Mas não é o que a Escritura diz. Não é o que a Escritura diz. Um povo covarde querendo, subir rapidinho. Deus não cria covarde, queridos. Na Escritura está escrito,
que nós temos que aceitar o Senhor Jesus, crer na sua palavra, obedecer a sua palavra, sair correndo para o meio do mato e estocar comida? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Sendo que a Escritura está dizendo a todo momento que nós devemos ter tesouro no céu e não na terra. Porque aqui a traça corrói, a ferrugem consome tudo. Deus está falando de pessoas. O que é eterno são pessoas. Não é uma roupa, não é dinheiro, não é carro, não é ouro, não é prata, não são bens materiais. São pessoas. Se investirmos em pessoas para o reino de Deus, essas pessoas eternamente serão salvas. E não importa o período da vida delas que elas vão morrer. Se elas ficarem vivas até a vinda do Senhor, amém. Mas se não, elas vão morrer. E agora as pessoas estão querendo se mocar, né? Com medo, para até a vinda de Jesus para ser arrebatado bem tranquilo, sem sofrer nenhum dano. E isso é covardia. Parece um monte de ratinhos se escondendo, esperando a hora que o Senhor vai trazer o queijo e vai tirar eles dali. Me perdoa essa expressão que eu usei. Mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura fala dos seus eleitos, seus sacerdotes, seus valentes, que tem que ter ousadia, que tem que ser testemunha do Senhor. E se você ler lá o original no livro de Atos, ali testemunha quer dizer mártires. Tem que estar preparado para dar a sua vida para a glória de Deus. Não que alguém vai se matar, não é isso. Se suicidar, não é isso. É se entregar pela causa. Assim como os primeiros irmãos lá se entregaram pela causa. Vai ser cobrado isso da igreja. É só você ler o livro de Daniel, você ler Apocalipse, você ler todos os evangelhos, você ler aí o Novo Testamento, você vai ver que vai ser requerido de alguns isso, para que possa branquear as suas vestes, por causa de santidade. Como que as pessoas creem nos profetas do caos? Depois do profeta do caos, tem os profetas mercenários, que estão aí dentro das instituições, ficando ricos às custas do povo. Tá cheio deles. Por quê? Estão trabalhando na idolatria do povo. Venha na sexta-feira da libertação. Venha no sábado, vai ter um sal consagrado de Israel. Você pega uma pedrinha de sal, leva para sua casa, você vai ficar rico. Tá mexendo com a idolatria. Tá trazendo o egocentrismo. Tá trazendo... Ok? E o pessoal vai. Por que vai? Porque está alimentando essa idolatria. Eles estão alimentando a idolatria do povo. Fique rico ou morra tentando. Aí, em vez de ir numa lotérica, em vez de comprar, jogar alguma coisa para isso, vai na igreja, porque com Deus talvez a troca seja mais rápida. E nós lemos no texto de Isaías que isso aí é idolatria. A pessoa está criando o seu Deus. Deus não é desse jeito. Deus não trabalha à base de troca. Ah, não, eu vou fazer tal coisa, Deus vai fazer para mim. Isso não existe na Bíblia, queridos. Isso não existe na palavra de Deus. Deus não trabalha desse jeito. Deus trabalha com obediência. Obedeceu é abençoado, obedeceu é abençoado, obedeceu é abençoado. E a bênção nem sempre tem a ver com dinheiro, com fama, com nada disso. Vou ler Mateus aqui para vocês. Talvez vocês não tenham visto os outros estudos que a gente tem passado. Vamos lá, vamos pegar aqui Mateus. Só para você entender uma coisa. Para quem acredita que Deus é desse jeito, eu vou te mostrar qual Deus que trabalha desse jeito. Que nem pode ser chamado de Deus, mas é um Deus com D minúsculo. Ok? Vamos lá, vamos ver qual Deus trabalha desse jeito. Mateus 4, abra comigo lá. Em nome de Jesus. Quando Jesus está sendo tentado por Satanás, no capítulo 4,
A última artimanha do inimigo ali é oferecer a Jesus algo. Olha só como é que foi o diálogo entre eles. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, transportou o Senhor Jesus, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Quem não quer a glória do mundo? Quem não quer dominar, né, o mundo? E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quem trabalha à base de troca? Deus ou o diabo? Vou ler de novo o texto, para você se conscientizar, para você entender quem trabalha à base de troca. Novamente o diabo transportou a Jesus ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo oferece para Jesus em troca de adoração. Não é Deus que trabalha dessa forma, é o diabo. Então disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Deuteronômio 6,13. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e serviram ao Senhor Jesus. Quem trabalha à base de troca? Não é Deus. Faça a campanha dos 7 dias da bênção financeira. Aonde que está isso na Bíblia? Ah, irmão, já fiz, deu certo. Talvez a tua motivação fosse outra. Talvez você não precisasse fazer esse voto. Ou se você fez um voto, vamos colocar assim, ó. Digamos que eu não estou conseguindo obedecer Deus numa área, ok? Se não parece que a gente está falando contra todas as campanhas e não é isso. Ó, então a pessoa faz uma campanha, mas ela não está conseguindo obedecer uma parte da palavra. E essa campanha tem a ver com essa palavra. Digamos que ela não está conseguindo obedecer uma questão lá, e aí que tem a ver com a palavra de Deus, e a campanha é intitulada o nome daquilo ali. A pessoa, nesses 7 dias, ou nessas 7 quarta-feira, consegue cumprir aquela palavra. Ela fala, Deus me abençoou, porque eu fiz a campanha, mas não, foi porque você obedeceu a palavra. Mas, como às vezes não entende a escritura, acha, não, agora vou fazer a campanha e tal coisa, daí não dá certo. Ah, vou fazer outra campanha. Quando tem a ver com a palavra, obediência a uma questão, dá certo. Por que dá certo? Porque Deus abençoa por causa da obediência da pessoa. Simples assim. Então, na maioria das vezes, as pessoas não são abençoadas porque elas não querem. Vamos lá. Efésios capítulo 1. Ok? Eu tô vendo que nós vamos ter que fazer a parte 2, porque não vai dar tempo de falar hoje. Mas fiquem ligados aí, nós vamos falar tudo aquilo que foi falado no começo, lá na introdução. Nós vamos estar, só que nós vamos ter que abrir mais um, porque pra gente fazer, ainda eu não cheguei nem na metade ainda do estudo. Mas nós vamos fazer em nome de Jesus. Ok? Efésios, queridos. Efésios capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ok? Agora eu vou ler mais devagar explicando. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Vai abençoar? Não. Já abençoou. Mas vamos continuar. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aonde que está a tua bênção? Aonde que está a tua bênção? Nos lugares celestiais, aonde? Em Cristo. Agora eu vou te dar um exemplo aqui. A Bíblia fala que existe a terra, existe o céu, e existe lá o terceiro céu. Ok? O céu aqui, aí tem o outro céu, onde está a Via Láctea, os planetas, e o terceiro céu lá, onde está o trono de Deus. Mas entenda uma coisa. Aonde está a igreja? Aonde está a igreja nesse plano? Existe a Nova Jerusalém, que está lá no terceiro céu. Existe a igreja de Cristo. E existe a terra.
Aonde está a igreja? Está nesse meio aqui, ó. A igreja está entre os céus e a terra. Aqui, ó. O lugar onde a igreja está é lugar celestial. Ok? É o corpo de Cristo ali. Então vamos lá. Se a minha bênção está nos lugares celestiais em Cristo, o que eu preciso fazer para receber minha bênção? Acessar os lugares celestiais pela igreja, pela fé, e ter comunhão e relacionamento com Cristo, porque a bênção está com Ele. E Ele só abençoa aquele que obedece a palavra. Então aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, por isso que a Escritura já diz, antes mesmo de você abrir a boca, o vosso Pai Celestial já sabe o que vocês querem, ok? Vamos lá no texto de Mateus aqui. Por isso não andeis inquietos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer veste a erva do forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Tá vendo? E a idolatria tem a ver com tudo isso. Você está entendendo? Vamos lá, vou repetir. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Porque todas essas coisas os pagãos procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. É lógico. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vai ser acrescentado. Quando a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus, está falando daquilo que nós dissemos em Efésios. As bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Devemos buscar o reino em primeiro lugar. Aí ele diz aqui, e a sua justiça. Justiça, aqui no original, é Sedeque. Sedeque quer dizer posição correta. Se eu buscar a minha posição no corpo de Cristo, buscando o reino de Deus, tudo vai ser acrescentado. Veste, comida, cadê aqui? Bebida, comida, vestimenta, os dons espirituais, dons ministeriais, dons espirituais, unção, sabedoria, revelação, tudo vai ser acrescentado. Mas eu preciso buscar o meu lugar no corpo, funcionar naquele lugar no corpo e estar buscando o reino. A edificação no reino de Deus. Ok? Então nós vamos parar por aqui hoje. Muito obrigado pela sua atenção até este momento. Continuamos então em um próximo momento, em nome de Jesus. Aí nós vamos saber se a marca da besta é um símbolo, uma metáfora, uma tatuagem, um chip, qualquer coisa que possa estar na nossa imaginação, ok? Eu agradeço este momento em nome de Jesus. Fortaleça o canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, ok? Seria muito bom se você estivesse junto comigo promovendo o reino de Deus, ok? Deus abençoe em nome de Jesus.